Em nome de Jesus. Amém. Lembro que um professor, no tempo de estudos, no seminário, perguntou para nós o seguinte: turma, há algum texto que incomoda vocês? Algum texto da Bíblia que incomoda vocês? Que deixa vocês desconfortáveis? Normalmente há. E se há esse texto, o professor disse: pois bem, sinto muito, é a palavra de Deus. Parece não ter muito consolo nessas palavras, mas elas são verdadeiras. De forma bem particular, o texto do Evangelho do dia de hoje é um desses textos que me incomoda. É um desses textos que me tira um pouco assim do conforto quando eu estou lendo ele. É um dos textos que me incomoda, mas também é um dos textos que me traz grande conforto e grande consolo. Mas antes de nós entrarmos especificamente no texto, eu quero trazer um relato para vocês, uma história. Uma moça de 22 anos, chamada Nala, N-A-L-A, Nala, natural da Somália. Ela foi ensinada desde criança a seguir uma religião extremista. Uma religião cheia de regras e você já deve imaginar qual é. Mas Deus tinha um plano diferente para a Nala. Como mulher, naquela cultura e região, ela não podia estudar. De forma escondida, então, ela fez aulas de alfabetização, fez algumas aulas secretas, então aprendeu a ler e escrever em um certo grau. Mas foi assim por um tempo. Ela logo foi descoberta pelo irmão mais velho dela. Mais adiante, pela internet, teve contato, também de forma limitada e de forma escondida, com cristãos que ficaram amigos dela. Falaram de Jesus para ela e apresentaram a Bíblia para ela. Foi então quando a palavra de Deus tocou o coração de Nala e chamou Nala ao cristianismo. Mas tudo isso em segredo. O tempo passou, ela conheceu outros cristãos de forma ainda escondida na região onde ela morava, inclusive foi batizada de forma escondida. Porém, a sua família descobriu. E ela conta que foi espancada, ficou em um quarto escuro por muito tempo, foi levada a uma espécie de centro de recuperação daquela religião, com rituais e orações. Nala foi forçada novamente a seguir a religião da família. Foi forçada a entregar os seus amigos cristãos. Mas ela resistia. Por um tempo, ela fingiu seguir aquela religião porque não havia outra forma. Mas o coração dela e as orações dela estavam para Jesus. Com a ajuda de uma irmã, antes de concretizar um casamento que foi arranjado para ela, Nala conseguiu fugir. E depois de uma semana conseguiu sair do país, apenas com a roupa do corpo, exausta, cansada, oprimida, perseguida. Nala conta que antes de passar por tudo isso, ela não tinha felicidade. Mas diz que agora ela foi encontrada e ela tem felicidade, porque Nala abriu mão de tudo: família, casa, pertences. Mas Deus não abriu mão de Nala. Você já ouviu falar em algum momento da janela 10 por 40? Essa expressão? Janela 10 por 40. Quem sabe depois você pode pesquisar em casa. Em uma área perto da África e da Ásia hoje, onde no mapa é possível fazer com a régua uma distância de 10 por 40,
é uma região onde vivem 1,6 bilhão de hindus, muçulmanos, budistas e apenas 2% de cristãos. Nessa área é onde se tem a maior incidência de perseguição aos cristãos. Gente igual a você, igual a mim. Em muitos lugares do mundo, cristãos tornam-se alvos de agressões verbais e físicas e correm o risco de morrer a qualquer momento. Cristãos no mundo inteiro são perseguidos, censurados, proibidos de professarem a sua fé em Jesus, proibidos de se reunirem em lugares públicos, igual estamos fazendo hoje, aqui, na casa de Deus. Porém, no Brasil, no nosso contexto aqui de comunidade em Campo Bom, no país em que vivemos, a perseguição religiosa, ela não vem ocorrendo da mesma forma. Ela não vem ocorrendo do mesmo jeito, igual é nesses países. No Brasil, parece ser um pouco diferente. Há uma aparente perseguição à fé cristã, sim. Quando os cristãos são censurados, perseguidos, discriminados, quando a família é atacada e o cristão é atacado e proibido de falar aquilo que acredita, sua liberdade de expressão é retirada e há sérias consequências, simplesmente porque somos cristãos. E o texto de Marcos hoje, sabe, nos fala que isso não é algo novo. Isso não é algo que começou agora. Isso não é algo que de repente veio a acontecer. Por muitos anos, no mundo inteiro e de todas as épocas, os cristãos têm sido perseguidos. Muita gente tem morrido pela fé cristã. Mas nós temos uma promessa de Jesus. Em meio a tudo que já houve, em meio a tudo que há, sempre houve proclamação da palavra, existe proclamação da palavra e sempre haverá proclamação da palavra, enquanto Jesus não voltar. O texto do Evangelho de Marcos nos faz refletir justamente numa linguagem um pouco diferente sobre os sinais do fim dos tempos. Sobre os sinais que vêm quando o fim dos tempos está próximo. O texto nos faz refletir sobre situações que aconteceram com cristãos, que aconteceu com a Nala, e que pode vir a acontecer com qualquer um que tem Jesus como seu Salvador. Por isso a fé cristã não é uma fé que engana, não é uma fé que diz que há paz onde não há paz. A fé cristã, Jesus, nos mostra as coisas como elas são. E nos mostra que diante dessa realidade, Deus continua a agir no meio do seu povo. E aí o texto é muito curioso. Um dos discípulos de Jesus, que não é citado o nome, ele, após sair do templo, depois que Jesus vê aquela viúva pobre ofertar lá e dá todo o ensinamento para os seus discípulos, agora eles saem do templo, e aí um dos discípulos chega e pergunta para Jesus, Jesus, olha esse templo. Mestre, que construções, que prédios. Acredito que você e eu, se estivéssemos lá, ficaríamos impressionados com aquilo também. Porque, como conta a história, haviam pedras de mais ou menos 18 metros de comprimento, pedras de 3 metros de altura, pedras de 4 metros de profundidade, pedras que pesavam mais de 450 mil quilos. Algo impressionante. Pois é. Mas Jesus parece não se impressionar muito com isso. E a resposta de Jesus é um tanto intrigante quando ele diz, pois é, sabe essas construções que você está impressionado? Jesus diz,
Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus falou isso porque haveria de acontecer algo histórico lá na cidade de Jerusalém. Cerca de 40 anos depois, Jerusalém seria tomada e o templo seria de fato destruído. E aí, Jesus aproveita esse momento para falar o quê? Para falar da situação do fim dos tempos. Jesus usa esse momento para falar de uma outra situação maior. E Jesus ensina aqueles que são discípulos dele. Tendo escutado isso, os outros discípulos, então, Pedro, Tiago e João, aqueles mesmos do barquinho, e mais o André, eles querem saber de Jesus. Ok, Jesus, mas quando que isso vai acontecer? E vai ter algum sinal para nós sabermos disso? Quem sabe essa seja a tua pergunta e a minha pergunta. E Jesus, ele começa a responder aos discípulos, falando primeiramente dos sinais. Mas ele faz um alerta para eles. Discípulos, pessoal, vejam, prestem atenção, cuidem, para que ninguém engane vocês. Jesus diz para os discípulos, cuidem, para que ninguém engane vocês, e sabe por quê? E Jesus continua, porque muitos vão aparecer em meu nome, dizendo que sou eu, e vão enganar uma galera. E muitos serão enganados, acreditando em falsos profetas, profetas que não falam a palavra de Deus. Jesus continua, quando vocês ouvirem falar de guerras, ou rumores de guerras, que vai haver alguma guerra, ou algo do tipo assim, Jesus diz para eles, não fiquem assustados, não coloquem a atenção de vocês nisso, não, isso aí ainda não é o fim, não vai acabar desse jeito, é isso que Jesus diz. E parece algo muito atual para os nossos dias, quando escutamos ao nosso redor, nos noticiários, muita coisa parecida, tanto de falsos profetas, como de rumores de guerras. Mas Jesus diz, calma, calma, não vai acabar assim. Isso são sinais, sinais que apontam para algo que vem depois. Jesus, ele mostra que Deus, ele continua agindo. Porque no texto, quando Jesus recém fala isso, o que ele diz? É necessário que essas coisas aconteçam. E vão acontecer. Porém, ainda não é o fim. Não acaba assim. Não fiquem assustados. Deus não está distante quando as coisas parecem dar errado. Deus não se ausenta quando há um problema. Deus é aquele que é o dono da história. E por ser dono da história, Jesus diz para eles, essas coisas têm que acontecer. Mas calma, calma, depois disso, tem algo a mais. Deus é por nós. Deus é o Senhor de tudo. Deus não abandona os seus filhos. O texto, ele é muito intrigante, como eu comentei com vocês, é um daqueles textos que acaba incomodando a gente, mas é um dos textos que acaba consolando a gente. Jesus continua, afirmando que serão levantadas nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, haverá muita gente passando fome, e até a volta de Jesus haverá gente passando fome. E até a volta de Jesus nós temos oportunidades de dar de comer para o irmão que passa fome. Mas essas coisas de Jesus, tudo isso são princípios das dores. E aqui Jesus usa uma imagem fantástica.
Jesus fala que é o princípio das dores, e esse tipo de dor que Jesus se refere é como as dores de parto. E aqui talvez as mulheres entendam mais nesse momento. Jesus usa essa imagem para fazer uma comparação. Como uma mulher que está prestes a dar à luz, e ela sente dores muito fortes e contrações, que parecem às vezes insuportáveis, dependendo do caso, mas que dão um sinal de que o filho está nascendo. Quando o filho vem, essas dores passam. Essas dores vão embora. E o importante ali não são as dores, o importante é o filho que está vindo. Mas é necessário que aquelas dores aconteçam. Jesus então usa dessa imagem para dizer que as guerras, a fome, essa perseguição, os falsos messias e falsos cristos, tudo isso vai ter, e é necessário que tenha, como se fossem as dores do parto. Mas calma, essa dor, quando o filho vier, vai passar. E Jesus então ele traz um consolo. Ele traz um consolo de que tudo isso que nós vivemos por causa do pecado, os sofrimentos dessa vida, eles têm que acontecer, eles vão acontecer, mas o nosso foco não está aí. O nosso foco está na promessa de Jesus, que em breve, quando o Filho voltar, isso vai passar. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus nos ensina. Jesus está ensinando os seus discípulos de que eles, particularmente, Pedro, Tiago e João e o André, e aqueles que o seguem vão passar por dificuldades. E isso se aplica a cristãos de todas as épocas, de todos os tempos. Todo aquele que é batizado e crê em nome de Jesus. Porém, isso também serve de consolo para nós quando nos diz: não se assustem com isso. Isso não é o fim da história. Essas são dores de parto. Mas em breve o filho vem e tudo passa. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar você, para buscar os cristãos. A menina da nossa história, a Nala, menina da Somália, ela sentiu na pele o que é ser perseguida. Muitos hoje ainda sentem. Nós, aos poucos, estamos sendo. Será assim por um tempo, mas no final não será mais. Jesus alerta os seus discípulos: haverá sim sofrimento, nação contra nação, as famílias vão ser afetadas, irmão contra irmão, pai contra filho, filhos contra os seus pais. Mas Jesus diz mais: ainda, vocês vão ser odiados, diz Jesus, por todos, mas não por causa de vocês, por causa de mim, diz Jesus. Porque o mundo odeia Jesus, o mundo não gosta de Jesus, o mundo odeia os seguidores de Jesus, mas Jesus, sabendo que o mundo odeia ele e os seus seguidores, morreu pelo mundo, para salvar o mundo. E o mundo que odeia Jesus, Jesus vem para salvar, para trazer perdão, para trazer vida, para trazer salvação. E aí temos que ter um pouco de cuidado, para quando lermos esse texto de Marcos, nós não imediatamente nos colocarmos nós lá dentro da história do lado de João, Pedro e Tiago e André. Jesus estava alertando eles de algo histórico que ia acontecer, de que eles seriam levados para as sinagogas, de que eles seriam levados diante dos governadores. Então precisamos ter cuidado.
Mas Jesus, sim, Ele tem algo a dizer para nós hoje, onde enfrentamos situações parecidas. Jesus tem algo a nos dizer quando Ele mostra a natureza da vida cristã. E de forma sincera diz: ser cristão não vai ser um céu na terra. Ser cristão não é uma barganha com Deus, em que se eu fizer mais para Deus, eu vou ter mais bênçãos. Ser cristão é carregar a cruz de Cristo. E carregar a cruz de Cristo é saber que aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Carregar a cruz de Cristo é viver em um mundo que diariamente se revolta contra o seu Criador. É negar a si mesmo, é negar as suas paixões, é negar os seus desejos acima da vontade de Deus. É confiar. Confiar que Deus tem o melhor para nós. Jesus promete: até o final haverá pregação do Evangelho. Em meio à perseguição, a palavra não vai cessar, a igreja não vai acabar. E o Espírito Santo de Deus estará sempre com vocês. Porque é o mesmo Espírito Santo que vocês receberam no dia do seu batismo. E é quem sustenta vocês pela palavra e pela Santa Ceia, quando Jesus é dado a nós. E aquele que perseverar até o fim será salvo? Não. Aquele que perseverar até o fim receberá a salvação. Será salvo. Quando Jesus falou do sofrimento dos discípulos, na verdade ele também estava falando dele. Porque se nós olharmos o que Jesus diz, nós vemos isso tudo acontecendo com Jesus. Antes dos discípulos serem traídos, Jesus foi traído. Antes deles serem colocados diante de governadores, Jesus foi colocado diante de um governador. Jesus foi colocado diante das autoridades. Antes que pais se voltassem contra seus filhos, Jesus é abandonado por Deus Pai para a morte de cruz, uma morte de tortura. Por quem? Por você. E Jesus faz isso para resgatar você. E Jesus seria envergonhado, e Jesus iria suportar tudo até o final, como de fato suportou. Para então, do alto da cruz, gritar: está consumado, está feito, está pago. Haverão dores de parto, mas quando o filho vier, tudo passará. Esse Jesus ressuscita para que você tenha a promessa da ressurreição. E aqueles que partiram antes de você também, de que no último dia seremos carne e osso, novo céu, nova terra, vida eterna, perdão, salvação. É promessa de Deus para você. Assim, queridos irmãos, já chegando ao final, Deus promete estar junto. Deus promete de que a família da fé também está junto, porque o cristão não sofre sozinho, individual. Jesus promete nunca abandonar. A Nala, menina da Somália, que estava longe da sua família, ela não ficou sozinha. Ela foi acolhida por Deus. Talvez muitos tenham que se distanciar daquilo que gostam, daquilo que dá prazer neste mundo de forma momentânea,
Quem sabe nos ausentarmos de nossa família por sermos cristãos, mas nunca estaremos sozinhos. Certos, como diz o texto de Romanos, que nada pode separar o cristão do amor de Cristo, nem a morte, porque a morte não é o fim. Jesus diz: fiquem atentos, cuidem para que ninguém engane vocês. Quem permanecer até o fim será salvo. Esse texto, em parte, me incomoda bastante. Espero que tenha incomodado você também, num bom sentido. Mas esse texto, ele também me consola bastante. E que Deus, Espírito Santo, use para consolar você também. Amém.